Gente, vamos ao nosso próximo conteúdo, né? Nosso próximo conteúdo é referente à tabela periódica. Na aula anterior, aula número 3, a gente fez 4 exercícios, né? Resolvi 4 questões, ficaram 6 questões aí para vocês exercitarem. E hoje vai ter uma nova exposição, mas a nossa exposição hoje é sobre a tabela periódica. Dessa exposição da tabela periódica, faz-se necessário a gente comentar 2 pessoas em especial. Primeiro, falar do Mendeleev. Né? Mendeleev era russo, né? E quando ele teve a oportunidade de se deparar com uma quantidade boa de elementos químicos, ele começou a pensar em como organizar. A gente sabe bem que quando a gente organiza a nossa vida, a coisa fica melhor, flui melhor. E aí o Mendeleev, de posse ali de 63, se não me falha a memória, de elementos químicos, ele pensa em montar algo, né, que servisse de uma organização, de um norte melhor, para daí estudar os elementos químicos. E aí o Mendeleev organiza, a princípio, uma tabela periódica, e é também chamada até hoje de tabela periódica. E aí nesse momento ele pensa em organizar essa tabela periódica pela massa atômica. Então quem tinha massa atômica 1 seria o primeiro elemento, massa atômica 2, o segundo elemento, e assim sucessivamente. E Mendeleev não tinha nenhum entendimento nesse momento em relação à organização no que diz respeito à questão de propriedade dos elementos químicos. Ele tinha apenas um fato que ocorria com certa frequência, e aí como esse elemento ocorria uma certa frequência, ele ficava organizado próximo de outro elemento que também aparecia na natureza com também essa mesma quantidade de frequência. Falando melhor isso, por exemplo, digamos que o elemento um elemento A qualquer, aparecesse 5 vezes na natureza em uma determinada região, e um outro elemento também aparecesse por 5 vezes em uma outra parte, em um outro local. Então ele pegava esses 2 elementos, como ele apareceu em uma mesma quantidade, aí a gente colocava ele próximo um do outro, mas nada em relação às suas propriedades, como é hoje, certo? Então Mendeleev organiza aí a tabela periódica pela massa atômica, de posse dos 63 elementos químicos, dá uma certa organizada para melhor estudar esses elementos químicos. Com o passar do tempo, não é? Novos estudos surgem e aí vem as propriedades de cada elemento químico. E aí a ideia do Mendeleev, ela é melhorada. Vai se organizar a tabela pela propriedade que os elementos químicos têm em comum. Ou seja, quem tem as propriedades de ser dúcteis será organizado com os elementos que também são dúcteis. Os que não são dúcteis, não têm essa propriedade, será organizado com os elementos que não têm essa propriedade. Então, a propriedade dos elementos químicos, as características desses elementos químicos bem definida, já é obra do inglês Henry. Né? Então, o Henry muda o que o Mendeleev pensou em relação à tabela periódica no que diz respeito a organizar pela massa atômica, e agora a tabela periódica está organizada pelo número atômico. Então, quem tem número atômico 1 é o primeiro elemento, número atômico 2, segundo elemento, e assim sucessivamente. Então, o que era em relação à massa, agora em relação ao número atômico. Então, o Henry, o inglês, ele organiza a tabela agora pelo número atômico, porque ele já conhece que o número atômico vai dar as propriedades dos elementos químicos, e agora a tabela periódica, ela é uma tabela periódica atual. Falando ainda em relação à tabela periódica atual, a gente tem em torno de
tem 114 elementos químicos na tabela periódica. Desses 114 elementos químicos, a gente tem elementos químicos artificiais e naturais, né? Os artificiais, eles representam em menor proporção, ou seja, em menor quantidade do que os naturais. Os naturais têm um valor aí de 88 elementos naturais e os elementos artificiais somam 26 elementos, certo? E aí os artificiais são aqueles de número atômico acima de 92, número atômico acima de 92, chamado de transurânicos, tá? Transurânicos seriam os elementos artificiais com números atômicos maior do que 92, está acima do urânio, né? Transurânicos, acima de número atômico 92, e vai ter uma faixa lá na tabela. Daqui a pouco a gente vai expor essa tabela para vocês, mas aí a tabela ela tem a família A, são chamados de elementos representativos, e tem a família B. E nessa família B, que são os elementos de transição, tem os elementos de transição que são chamados de transição interna, que está abaixo da tabela periódica, de nome lantanídeos e actinídeos, e é justamente esses actinídeos que têm números atômicos, algum deles abaixo de 92 e também o 92, mas aí tem os números atômicos acima de 92, que são esses elementos artificiais, que são chamados de transurânicos, tá? E além desses, tem os de número atômico menores do que 92, mas aí pouca quantidade, seria justamente os de número atômico 85, 87, 43 e 61, de nome Astato, Frâncio, o Promécio e o Tecnécio. Esses seriam os artificiais, né? Então, de posse da tabela depois, eu gostaria que vocês não só pegassem a tabela para olhar superficialmente, mas procurar na tabela periódica fazer um certo estudo aprofundado das propriedades de cada elemento químico. E aí você vai ter uma visão muito ampla do seu dia a dia, né? Cada elemento químico em que se utiliza, né? Como ele aparece na natureza, né? Onde ele é encontrado com maior quantidade, em menor proporção, o que ele serve, o que é que ele vai melhorar na minha vida. Então é interessante que vocês façam um estudo dessa tabela periódica no que diz respeito a saber onde esse elemento químico aparece e quais as utilidades desse elemento químico no meu dia a dia, tá certo? Então a tabela periódica atual, ela é composta de elementos naturais e elementos artificiais, como eu acabei de falar. Tem os transurânicos acima de 92 artificiais e tem alguns abaixo de 92, de 4 nomes, eu citei anteriormente, e esses são chamados de cisurânicos, tá? Então tem os cisurânicos abaixo de 92 e tem os transurânicos acima de 92 elementos artificiais. E a maior proporção é de elementos naturais, 88 para ser específico nisso aí. Então vamos lá. Tabela periódica, né? Então a tabela periódica, a gente já falou dos dois grandes nomes aí dessa tabela, qual a utilidade deles, né? Baseou a tabela na massa, o outro baseou a tabela no número atômico. E a tabela atual é baseada no número atômico do Henry, né? Onde tem as propriedades bem definidas. Falando assim na tabela periódica, a gente tem a classificação em relação a metais,
os ametais, os semimetais, ametais, também chamado de não metais, então tanto faz, ametais ou não metais, semimetais, metais, hidrogênio e gases nobres. Então, a tabela, ela está dividida, tá? Isso aqui, ó, a gente vai dizendo aqui, ó, seria a sua classificação. Então, a tabela periódica, ela está classificada em metais, ametais, semimetais, o hidrogênio e os gases nobres. O hidrogênio, há um tempo atrás, ele era caracterizado como metal, era um metal. Com o passar do tempo, o hidrogênio, foi observado que o hidrogênio tem características muito diferentes das características dos metais. Ele tem características diferentes desse grupo como um todo. E que características são essas? Ele está no estado gasoso, os metais, a maior parte está no estado sólido. Ele é um gás, é o gás mais leve que se conhece, é combustível, então ele faz pegar fogo, é inodoro, insípido, incolor. E aí, essas características que fogem às características dos metais, combustível, inodoro, insípido, o gás mais leve que se conhece, vai sair do grupo dos metais. Então, essas características de ser combustível, inodoro, insípido, incolor e o gás mais leve que se conhece, essas 5 propriedades que aí eu citei, sai do grupo dos metais e vira um caso à parte. Os metais, quantas características não tem? Então vamos tentar aqui falar a respeito das características, das propriedades dos metais. Os metais são, primeiro, tem brilho, são dúcteis, são maleáveis, olha para aí, apresenta-se em estado sólido na natureza, com exceção do mercúrio, que está em estado líquido, contrário ao estado líquido. Ora, são cátions, apresenta ponto de fusão e ebulição elevados. Então veja só, vamos tentar fazer um aparato melhor em relação a essas observações que eu acabei de citar. Metais, apresenta brilho, ótimo, apresenta brilho. Toda regra tem exceção, exceto o bismuto, que não apresenta o brilho. São dúcteis. O que é ser dúcteis? Os metais têm capacidade de se transformar em fios, então eles são dúcteis. São maleáveis, podem ser transformados em lâminas, certo? Tem ponto de fusão e ebulição elevados. São cátions. O que é ser cátion? Tem a tendência em doar elétrons. Se eles doam elétrons, se eles são cátions, quando a gente faz a distribuição eletrônica baseada no diagrama do Linus Pauling, ele vai terminar em 1, 2 ou 3. Terminar em 1, 2 ou 3, o que, professor? Ter em seu último subnível ou um elétron, o seu subnível mais energético lá, no subnível lá, mais 2 elétrons ou 3 elétrons. Então, lá na camada
que aí não é o subnível mais energético, né? É justamente a camada de valência, né? Aí a gente vai estar preocupado com a camada de valência também em outra situação aí importante, ó. Camada de valência e questão energética. Daqui a pouco a gente vai fazer a descrição, olhar essa camada de valência, detalhar e ver a questão no que diz respeito à camada mais energética. Valência, camada mais energética. O que olhar? Porque aí a gente vai ter duas coisas a olhar. Vamos lá. Em relação à camada de valência, será em relação ao período, certo? E o subnível mais energético vai estar relacionado com a família. Então, daí a gente vai tentar interessado nisso aí. Então, se terminar em 1, em 2 ou em 3 elétrons, ele é um cátion, ele doa elétron, ele é um metal. Né? São bons condutores de calor e eletricidade. Então, basicamente, aí eu fiz um aparato geral, uma visão geral das propriedades dos metais. Tirando os metais, né, e o hidrogênio, agora eu vou caracterizar os ametais. Os ametais, eu poderia dizer assim, olhando, o cara olha assim e diz, o ar, eu já falei em outra oportunidade aqui, esse ar, ele dá a ideia de negação, ou seja, de não ter, certo? Então, quando eu digo ametais, é os que não são metais, então dá a ideia de que todas as características que os metais possuem, os ametais, eles não possuem. Só que, voltando àquele detalhe que toda regra tem exceção. Os ametais, eles têm alguns casos interessantes a analisar, como por exemplo, veja, os ametais ele não apresentam brilho, verdade? Verdade. Porém, tem exceção. O carbono, na forma diamante, apresenta brilho. Então, é um ametal que não deveria ter característica de metal. Volto lá, os metais apresentam brilho, com exceção do bismuto. Carbono é um ametal, não tem brilho, porém, na forma diamante tem brilho. Falei uma característica dos metais, dizendo que eles são bons condutores de calor e eletricidade. Os ametais não são bons condutores de eletricidade e calor, mas tem exceção. Carbono na forma grafite, esse lapisinho que a gente usa aí para escrever, ele é um bom condutor de calor e eletricidade, mas é um carbono, é um ametal, tá certo? Não são dúcteis, ou seja, não se transformam em lâminas, ou melhor, em fios, não se transformam em fios. Não são maleáveis, não se transformam em lâminas. Essas duas características de ser dúcteis, questão de se transformar em fios, e maleáveis, que é em relação a se transformar em lâminas, nenhum metal possui, aí não tem exceção à regra. Outra coisa, os metais, como eu falei anteriormente, são cátions, doam elétrons. Os ametais são ânions, recebem elétrons. E aí eles vão terminar na última camada lá, a gente volta a dizer, a gente tem que ficar bem atento na questão da camada de valência em relação ao subnível energético. Em relação à camada de valência, período, em relação ao subnível energético, família. Bom, e aí, falando em os ametais, eu falei que eles são ânions, eles vão terminar com 5 elétrons lá, um subnível mais energético, ou 6 ou 7. Ele é um ametal, ele vai receber elétrons. Os metais
doam elétrons, são cátions. Os ametais são ânions, recebem. E aí pode ser um cátion monovalente, bivalente, trivalente, tetravalente. Assim como o ânion também pode ser monovalente, bivalente, trivalente, tetravalente, respectivamente, por doar um elétron monovalente, doar 2 elétrons bi, doar 3 tri, doar 4 tetravalente, ou receber um monovalente, só que ânion, receber 2 ânion bivalente, receber 3 ânion trivalente, receber 4 ânion tetravalente. Bom, ainda nos ametais, o ponto de fusão e o ponto de ebulição é baixo, né? Porém, o carbono é dos elementos da tabela periódica o que possui maior ponto de fusão e ebulição da tabela. Então ele foge à regra dos metais. Dos ametais. Os ametais têm ponto de fusão e ebulição baixos, porém o carbono tem o maior ponto de fusão e ebulição da tabela periódica. Olha como o carbono é interessante. O carbono tem várias características em relação à sua alotropia, que diz respeito a diamante e o grafite, para ser exceção do brilho, se tratando de carbono na forma diamante, e bom condutor de calor e eletricidade na forma grafite. Fugir à regra dos ametais. E também foge à regra dos ametais quando eu digo que ele, o carbono, possui o maior ponto de fusão e ebulição da tabela periódica. Dentre os metais, o elemento que tem maior ponto de fusão é o elemento de nome tungstênio, usado em filamentos de lâmpadas, tá certo? Bom, então, os metais apresentei todas as características dele, os ametais mostrei para vocês que tem características diferentes dos metais, nomear, né, o prefixo A já dá negação, ou seja, retirar todas as características dos metais, mas é claro que tem exceção, mostrei aí com clareza o carbono, forma diamante, tem brilho, forma grafite, são bons condutores de calor e eletricidade, e o carbono também tem o maior ponto de fusão e ebulição da tabela periódica, que isso não é característica dos ametais. E aí, finalizando os metais e os ametais, e falei também já do hidrogênio, surgem os semimetais. Os semimetais são um grupo de elementos da tabela periódica que, em um momento, vai ter característica de metais e, em outro momento, vai ter característica de ametais. Então, ele sempre está com característica tanto de metais quanto de ametais nele próprio, ou seja, um semimetal ele tem parte de suas características como metal e parte de suas características como ametal, certo? E aí me vem agora à cabeça um comentário aí dos semimetais, que é em relação aos semicondutores, né? E aí a gente tem o seguinte, a gente tem condutor, isolante e tem um semicondutor. Então, os semicondutores, as produções dos semicondutores são produzidos a partir de semimetais. E o que é um semicondutor? O semicondutor ele tem tanto característica de condutor quanto característica de isolante, ou seja, em um certo momento ele se comporta como um condutor, conduz a eletricidade e o calor. E em outro momento ele funciona como isolante, e aí ele não conduz nem o calor e nem a eletricidade, certo? E aí, falando desses semicondutores, a gente fala os principais elementos que vai formar esses semicondutores seriam o silício e o germânio. E é esses semicondutores também que vai resolver um outro problema que tínhamos até aí os anos de 2000. A gente tinha um problema nos anos de 2000
no que diz respeito aos supercondutores. E aí, quando aumentava a temperatura, o supercondutor deixava de ter a sua propriedade, tá certo? Mas aí a gente vai detalhar esses supercondutores em uma outra oportunidade. Para a gente encerrar essa primeira parte, os gases nobres seria aqueles elementos que não vai fazer ligação química ou não vai ter arranjo químico com nenhum elemento, ou seja, ele não se mistura a nenhum elemento químico. E esses gases nobres são gases que compõem a atmosfera. Bom, gente, essa é a nossa primeira aula em relação à tabela periódica. Claro que o número 4, mas a primeira aula diz respeito à tabela periódica. Até uma próxima oportunidade.